Olá, amores! Vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Aquipalô, quarto ano, livro de História, página 31 a 35. Estudaremos sobre a contagem do tempo. Com base nas observações da natureza, os seres humanos criaram forma de medir e organizar o tempo, como os relógios e os calendários. Os relógios atuais marcam tempos em segundos, minutos e hora. E aqui nós vemos um relógio bem antigo, um relógio de vela, uma ampulheta, um relógio solar, um relógio digital e um relógio mecânico de pêndulo. Os calendários, eles indicam a passagem do tempo em dias, semana, meses e anos. Há ainda outras divisões do tempo que assinalam períodos maiores. Por exemplo, 10 anos, a gente costuma dizer que é uma década, vem da palavra 10, né? 100 anos é um século. 1000 anos é um milênio. Então, o tempo contado e marcado em relógios e calendário é chamado de tempo cronológico. Essas periodizações são muito usadas em história e facilitam a localização dos acontecimentos no tempo. No estudo da história, a contagem do tempo nos permite identificar a data ou o período aproximado de determinado evento. Por exemplo, entre os assuntos abordados neste livro estão alguns marcos da história da humanidade. Pense nessas questões. Há quanto tempo as terras que hoje chamamos de Brasil são habitadas? Quando será que os seres humanos desenvolveram formas de cultivar alimentos? Será que as máquinas, como conhecemos hoje, sempre existiram? Essas e outras questões são investigadas pelos historiadores. Algumas delas representaram grandes mudanças para a humanidade, não só no tempo em que ocorreram, mas até o presente. Por isso, são consideradas marcos históricos. Com a possibilidade de datar ou indicar um período, é possível, além de identificar esses marcos, analisar historicamente os acontecimentos que os antecederam ou foram consequência deles. Vamos agora passar para a página 32. História e cronologia. Quando estudamos história, deparamos com data que marca os eventos. Falamos em passado, presente e futuro, e em mudanças e permanências. Todos esses assuntos estão relacionados ao tempo e à sua passagem. Aqui a época do orelhão e aqui a época do celular. Um exemplo da mudança é o uso dos telefones. Os orelhões são de uma época em que se usava menos aparelhos telefônicos. Tinha-se menos acesso à telefonia pessoal e nem existia a telefonia móvel, que é o celular. Percebemos a passagem do tempo de diversas maneiras, entre as quais está a observação da natureza. Então, percebemos a passagem do tempo de diversas maneiras, entre as quais está a observação da natureza, a sucessão de dias e noites, o ciclo da vida das plantas e dos animais, as mudanças nas estações do ano e as alterações do nosso corpo são algumas das formas de notar que o tempo passa. Em diversas situações, sentimos a necessidade de medir o tempo. Já imaginou como seria se não houvesse um horário para começar e terminar a aula? Ou se o professor não pudesse marcar uma data para a entrega de um trabalho? Ou se não fosse possível medir o tempo necessário para assar um bolo?
Como seria se não pudéssemos medir o tempo de uma partida de futebol? Para identificarmos momentos no tempo e medirmos a duração de um acontecimento, a cronologia é necessária, ou seja, o estudo das divisões do tempo e o estabelecimento de datas com base na ordem de ocorrência dos eventos. Para a história, a cronologia é muito importante. O historiador precisa identificar qual acontecimento veio antes e qual veio depois. Ele precisa conhecer o tempo de duração de cada período histórico. Assim, a contagem do tempo e o uso do calendário são muito importantes no estudo da história. Então, dando continuidade, na página 33, teremos direto da fonte. Portinari, o pintor de um tempo. Cândido Portinari, em 1903 a 1962, foi um pintor brasileiro que retratou bastante o modo de vida do Brasil da primeira metade do século XX, que foi em 1901 a 2000, incluindo até os tipos de brincadeiras, como mostra a obra Futebol, de 1935. Observe a pintura de Cândido Portinari e no caderno faça o que se pede. Aí a gente observa, e aqui a primeira questão. Letra A. Descreva a paisagem da imagem. Então, você vai descrever que é um campo de terra aplanada, né? Terra plana, as árvores cortadas, a cruz de madeira, as crianças brincando, o espaço compartilhado com os animais. Ao fundo tem uma casa, um cemitério e uma plantação e gado pastando, ok? Na letra B, pergunta: o que as crianças estão fazendo? Elas estão brincando de futebol. C. Você vê que as crianças estão brincando de futebol, a bola. Na letra C, que animais estão retratados? Eles estão presos ou soltos? Há 2 animais, uma cabra e um cavalo, e eles estão soltos, ok? Aqui os 2. Na letra D, é um lugar com muitas construções? Não, é um lugar com poucas construções, certo? Letra E. E essa tela foi produzida há quantos anos? Ela foi produzida em 1935, não é isso? Aqui, Cândido Portinari, em 1935. Para saber se ela tem quantos anos, você pega 2024 menos 1935 e dá exatamente 89 anos, ok? Você responde 89 anos. F. Essa tela pode ser considerada uma fonte histórica? Se sim, que tipo? Sim, ela é uma fonte histórica, certo? Ela é chamada que tipo? É uma fonte histórica iconográfica, porque se trata de uma pintura, certo? Então, você coloca sim, é uma fonte histórica iconográfica, por se tratar de uma pintura, certo? Porque ela também é considerada uma fonte histórica, porque ela tem data, ela representa o lugar onde o artista pintou, certo? E ela reflete o momento histórico vivido pelo pintor, certo? Por isso que ela pode ser considerada uma fonte histórica. Vamos para a próxima página. Na página 34, temos atividades. Primeiro, leia a história em quadrinhos de Kevin Haroldo e responda as questões no caderno. Aí, aqui, tudo pronto, é só apertar esse botão e nós vamos para o futuro. Fizeram uma caixinha de máquina do tempo. Para o alto e avante, estamos quase na velocidade da luz, Haroldo. Aguenta aí.
Aí é que ele diz, precisa ir ao banheiro, agora, no hiperespaço, você está louco? Em que ano futuro vamos pousar? É difícil dizer exatamente, mas acho que perto da virada do século. Aí eles estão viajando, próximo quadrinho. Espero que a Terra ainda esteja de pé, eu me afeiçoei a ela. Se não estivéssemos, nós voltamos e eu vejo se meu pai pode adiantar o dinheiro da faculdade. Máquina do tempo. E aqui, primeiro, qual é o assunto dessa história em quadrinho? É uma brincadeira em que os personagens viajem no tempo. Se você pudesse viajar no tempo, para que época iria? Aí é uma resposta pessoal, tá certo? Aí você pode dizer se viajaria para a época da infância dos seus pais ou qualquer outra época histórica. C. Como você imagina que será o futuro de nosso planeta? E aí também é uma resposta pessoal, e aí você descreve o que você acha, o que vai acontecer no futuro do nosso planeta. D. Na história em quadrinhos, por que a cronologia é importante para a viagem de Calvin e Haroldo? Bom, a cronologia é importante para determinar o momento no tempo para o qual pretendem se transportar. E aqui outra questão de resposta pessoal. Com base na história contada nestes quadrinhos e no que você aprendeu sobre a contagem do tempo, escreva um texto intitulado Viajando no Tempo. Você pode escolher fazer uma produção como poema, narrativa, um texto jornalístico, uma história em quadrinho ou outro de sua preferência. As produções finalizadas serão apresentadas para a turma. E aqui no caderno, na terceira questão, no caderno, explique com suas palavras a importância da cronologia para o estudo da história. Então, a cronologia é importante porque permite a datação dos acontecimentos e a medição dos intervalos do tempo. Ok? Vamos para a última página. Na página 35 temos, quarta, observe as imagens a seguir e responda as questões no caderno. Então, imagem 1, a mulher de 1885. Aqui a mulher de 1950 e aqui a mulher de 2018. Qual é a data de cada imagem? Aqui, ó, 1885, 1950 e 2018. B. O que está sendo representado nas fotografias? O que está sendo representado? Mulheres de diferentes épocas históricas. C. Quais são as diferenças e a semelhança entre as pessoas nas imagens? Bom, as semelhanças que todas são mulheres. As diferenças são posturas e modos de se vestir, tá certo? Também cabelos diferentes, acessórios diferentes, certo? Então, as diferenças estão no modo de se vestir e nas posturas e também no modo do cabelo, ok? Letras D. As diferenças se referem a questões da sociedade em que as pessoas vivem? Explique. Sim, essas diferenças, elas mostram as questões em que a sociedade está, o modo como a sociedade está. Então, sim, as roupas e posturas mostram mudanças e permanências na sociedade, tá? Então, de acordo com o que a sociedade vai mudando, também a forma das pessoas se vestirem, a forma das pessoas terem seu comportamento, sua postura também vai mudando. Qual é a fotografia mais antiga? É a fotografia número 1, de 1885, certo? Quinta questão. Para perceber o que muda e o que permanece igual na história, você pode conversar com pessoas mais velhas que você. Então, vamos viver essa experiência.
Então, pense num tema brincadeira e naquilo que você gosta de brincar. Escolha um adulto, que pode ser um familiar, vizinho, um funcionário da escola, por exemplo. Vá até essa pessoa e peça que ele conte o que mais gostava de brincar quando era criança. Pergunte também com quem brincava e de que maneira realizava a brincadeira. Registre as informações. D. Reflita sobre o que acontecia durante a infância desse adulto e ainda acontece nos dias de hoje, o que não ocorre mais, e anote. Na sala de aula, compartilhe suas anotações com os colegas. Bom, isso aqui, tudo aqui também é de resposta pessoal. E aí você que vai fazer, caso o professor peça essa atividade, tá certo? Se vocês gostaram da aula, dão o seu joinha, se inscrevam no canal e continuaremos a estudar esse livro nos próximos vídeos. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.